ações. E aí eu repito, o homem tem livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Deus não castiga, dessa forma não perdoa ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. Com esse poema, chamado Conhecer o Espiritismo, a gente retorna aqui com o programa Conhecer, diretamente da cidade de Alagoinhas, Bahia, Brasil, agradecendo a Rádio 93 FM, a Rádio do Coração, e agradecendo a Rede STP-TV, que transmite a partir do dia 28, portanto, segunda-feira, sempre às 22 horas, horário de Brasília, o programa Conhecer, para o Brasil e para o mundo. E a gente retorna agradecendo toda a comunidade alagoense, toda a região daqui que comporta Conselho Regional Espírita 4 e todo o movimento espírita de Alagoinhas, região do estado, do Brasil e pelo mundo afora, como eu pontuei. Sempre agradecer. Queria mandar um abraço especial, falei com ela pelo WhatsApp, que está sempre na nossa escuta. Jonélia, grande abraço, meu irmão. Obrigado pela mensagem de carinho e pela participação sempre, né? Você que está sempre antes, desde o programa anterior aqui, com o nosso irmão Pedro Chagas, e continua até o final, como você bem disse, que está aqui sempre até o final do programa nos acompanhando. Então, um grande abraço, assim como também nosso grande amigo e irmão Luiz Fernando Oliveira Galvão, nosso irmão Domingos, todos vocês. Queria abrir um parêntese rápido para falar aqui, sobremaneira, para um consolo à família, nosso amigo e irmão, que é locutor dessa rádio, portanto é um colega minha irmã. Portanto é um colega de trabalho no rádio, o nosso amigo Adelso Filho, cujo pai, Adelso, eu só chamo de Adelso pai, partiu para outro plano, e a gente se solidariza com ele e com toda a família, meu irmão Adelso. Você que faz aqui o programa Canal Aberto, a gente se solidariza e pede que nossos irmãos espirituais, que nosso irmão Jesus Cristo, e que Deus ilumine o espírito do seu pai, onde quer que ele esteja agora. Grande abraço em seu coração, você que é uma pessoa do bem, você que é uma pessoa que traz a justiça social, que traz a importância da agricultura familiar e vários outros fatores sociais, econômicos, políticos, de fraternidade, ser uma pessoa, portanto, do bem. E aí a gente manda esse abraço no seu coração. Eu aqui abro esse programa já falando com o meu amigo e irmão Evanildo ali, para dar as boas-vindas a ele. Evanildo. Boa noite a todos. Adeus, meus pêsames também, né? Seu pai estava conosco na última reunião lá no Sauípe, né? Mostrando o seu conhecimento sobre a agricultura familiar no município de Alagoinhas. Então, meus pêsames. E a todos os ouvintes que possam ter o convite da vida e aplicar no nosso cotidiano, hoje e sempre. Obrigado, meu amigo. Sempre Evanildo trazendo uma boa palavra, um bom início aqui de programa através das suas observações. Aqui, antes de passar para ela trazer o texto, eu vou dar as boas-vindas à minha amiga Brandina. Depois eu passar para a nossa irmã Rose e você já inicia. Seja muito bem-vinda, amiga e irmã Brandina. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Enquanto eu vinha para esse movimento dessa noite, eu fiquei imaginando assim, qual não deve ser a alegria, né? De Jesus, quando ele nos vê,
sair em busca de semear a sua mensagem de amor. Então, que cada um de nós possa plantar a semente, regar e aprender com ele os ensinamentos, as suas lições para a nossa vivência diária. Que Jesus seja conosco hoje e sempre. Ok. E corroborando com as nossas palavras aqui de consolo ao nosso amigo irmão Adelso, Fábio Santos Lins diz: grande Adelso Gomes, que é o pai do nosso amigo Adelso Filho. Ele disse que foi 3 vezes com ele em Brasília na defesa da agricultura familiar. Foi, inclusive o pessoal fez esse comentário no programa no dia que nosso irmão Adelso Gomes partiu, né? Grande abraço, obrigado também, sempre Fábio Santos Lins, presente aqui. Eu já passo a palavra da vez agora para essa irmã de sempre, essa amiga que eu gosto também muito, que graças a Deus está aqui conosco, toda trabalhada aí é um blazer aí, meu amigo? É uma blusinha. Como ela é humilde. Então vocês vão ver aqui, eu vou passar para elas para vocês não dizerem que eu estou inventando. Rosiane Massariol, minha amiga do coração. Querido amigo Salles, queridos amigos Brandinho e Evanildo, queridos internautas e queridos ouvintes que estão aí nas rádios, em seus carros, em seus aparelhos, porque a 93 FM, a Rádio do Coração, ela pode ser conectada de várias formas. E nós temos acesso a essa tecnologia hoje, né, nesse século do avanço dos estudos. É uma alegria poder estar aqui nesse estúdio, onde essas placas cinzas e azuis se interconectam da mesma forma que se interconecta o mundo espiritual e o mundo material, né? E a gente vai vendo como que cada vez mais e mais pessoas, independente das suas religiões, estão percebendo e sentindo, Salles, a presença, né? Hoje mesmo uma me manda uma pessoa que mora em outro lugar, do outro lado do mundo. Aí ela fala: estava indo para o banheiro tomar meu banho, vi um vulto passar e foi nítido. E eu estou com medo, não quero sentir isso. É a primeira vez que acontece? Não, já é a terceira, né? Então, o que te impede de estudar sobre um fenômeno natural, que é essa percepção do mundo imaterial, mesmo estando no mundo material? E aí a doutrina espírita tem um papel relevante, porque, né, há mais de 150 anos atrás, Allan Kardec teve esse papel humanitário de debulhar e nos colocar ali com detalhes, com muita precisão, como pedagogo que era e continua sendo. Ele nos deu assim o roteiro, né, o mapa para a gente entender esse relacionamento com o mundo espiritual. E a doutrina espírita tem essa riqueza que também nos ajuda e nos convida, nos propõe a autotransformação. E assim é a proposta desse programa: divulgar essa doutrina bendita que nos convida a caminharmos com Jesus no burilamento, no aprendermos a amar e a servir a Deus. Aprender. Por que eu estou usando esse verbo aqui, pegando a fala de minha amiga Rosiane? Aprender. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. O trecho dessa canção, Caminhando em Frente, ela nos convida a entender que essa tranquilidade, essa característica brilhante que é a tranquilidade, ela é adquirida através dos mergulhos nas dificuldades, os mergulhos nas intempéries da vida, nas dissensões, nas intrigas, em todas as vicissitudes da vida.
Então, quando você observar alguém falando tranquilo assim, tranquila como Rosiane Massariol aqui falou, não é que ela seja essa pessoa o tempo todo, não, mesmo porque, como dizia e diz o nosso amigo irmão Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, quando ele fala em metamorfose aqui, trazendo essa outra canção, a gente é uma oscilação. A gente está andando e se modificando e aprendendo. E essa conquista da tranquilidade que a gente usa como comparativo do eu antes e do eu agora, me propõe um eu futuro melhor, mais tranquilo, mais sereno. Por que eu trago isso aqui? Porque a nossa temática de hoje é um convite, Brandina, aqui, Brandina. Convite à tranquilidade. É mais uma vez, né, do livro Convites da Vida, o capítulo 58. Que Joana, ela nos propõe esse convite à tranquilidade. E ela inicia o capítulo com o versículo da carta aos Tessalonicenses 4:11. Aí diz assim: e procureis viver quietos. Aí Joana nos diz: mas produz quem o faz com equilíbrio. Melhor ajuda aquele que opera com tranquilidade. Maior eficiência a que decorre da ação paciente constante. Então, aqui é um convite à paciência. Então, ela diz: a tranquilidade, por essas razões, em todos os momentos da vida, é de salutar necessidade. Aí, vivendo sobre condicionamentos decorrentes da violência, que se espraia por toda parte, o homem, convidado a decisões e atitudes, raramente age impulsionado pela tranquilidade, o que faz reflexionar, inspirando diretrizes de segurança. O impacto resultante da alta carga de informações de variada ordem que o assalta, através dos veículos de comunicação, leva-o a reagir, no que incide em precipitadas resoluções, de consequência poucas vezes feliz. Então, ela está nos chamando a atenção que muitas das vezes, diante das dificuldades, a gente não age, a gente reage. Acoimado por necessidades imediatas, no imenso campo das competições, a revelia da vontade exaspera-se por nonadas, intoxicando-se em regime de demorado custo, até a exaustão ou desequilíbrio total na rampa da alucinação. Diz-se que manter a tranquilidade ante a injustiça, face às surpresas desagradáveis que nos assaltam, sobre condições inesperadas, é de todo impossível, né? A gente diz que é impossível a gente agir com tranquilidade nessa ou naquela situação. Então, Joana disse: não é verdade, porém, mister bem se depreende, facultar condições para que vicejem as expressões da paciência no coração e na mente em perene tranquilidade. Para esse desiderato, deve o homem confiar em Deus plenamente, entregando-lhe a vida e deixando-se conduzir. Consciente de que todo mal aparente redunda num bem real e que toda aflição faculta resgate de dívida passada, nenhuma conjuntura infeliz consegue alterar o ritmo da tranquilidade interior. Mesmo quando experimentando sofrimento, tal estado não conduz à rebeldia, à desesperação, à deserção. Ela quer nos dizer que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente deve buscar essa tranquilidade dentro de nós. E Joana vem nos dizer que o estudo da lei de casualidade, a que se refere a doutrina espírita, a pouco e pouco esclarece o entendimento humano
consolidando convicções em torno da justiça divina, estabelece as linhas do destino e da vida, de modo a felicitar o espírito na jornada evolutiva. Aí ela disse que o exercício da vontade bem dirigida, mediante pequenos esforços, constantes disciplinas, necessárias continências. Então, ela disse que o exercício, se a gente exercitar a nossa vontade, o esforço, né, nessas constantes disciplinas de ter equilíbrio. Ela disse que a meditação, como norma de elevação dos pensamentos e cultivo das ideias superiores. Então, é um outro recurso que Joana nos oferece como meio da gente ter tranquilidade. Aí ela nos apresenta um outro recurso, a oração, que faculta o estabelecimento da ponta entre o eu propícuo dos homens e o tu longínquo, porém próximo da divindade. São métodos excelentes para a aquisição da tranquilidade. Então, nós vimos que é exercício da vontade e do esforço, a meditação e a oração são métodos excelentes para a gente adquirir a aquisição nesses momentos difíceis. Então, ela disse que em qualquer situação, mantenha a tranquilidade e não te desesperes. Muitas vezes, parece que o auxílio divino te chegará tardiamente. Logo após, fazendo revisão das ocorrências, constatarás que o socorro celeste sempre chega 10 minutos antes. Olha que graça, que beleza. A gente, né, ter essa certeza de que a gente acha que está sozinho naquele desespero. E 10 minutos antes, o auxílio divino já nos chega, resolvendo o problema. Persevera, pois, em tua tranquilidade sempre. Então, esse é o convite de Joana. Então, Joana, uma vez mais, já praticamente encerrando o nosso livro, que nós já estamos aqui no antepenúltimo capítulo, o convite à tranquilidade, ela vem nos convidar à tranquilidade, não como um estado mórbido, um estado, uma coisa parada, não como um estado de paralisia, o indivíduo anestesiado, torporoso, em estado de coma espiritual, que deixa as coisas acontecerem. Não é essa tranquilidade que Joana está nos apresentando, ou espera que os outros façam o esforço que lhe compete, aí eu fico esperando que o outro faça alguma coisa. Aí, nesse caso, teríamos uma tranquilidade que adoeceu, uma tranquilidade que se transformou em uma espécie de nuvem virulenta, pestífera, levando o indivíduo à inércia e a se tornar inerte, não trabalhando para conquistar os louros, para conquistar os frutos da sua vinha fecunda. Então, eu tenho que trabalhar, fazer esse esforço de trabalhar em mim, essa tranquilidade, sem aguardar que o outro, que venha a solução através do outro. Então, a grande proposta da tranquilidade é manter uma serenidade. Quando explodir, aqui está tudo explodindo, está acontecendo algo, está tudo explodindo, tudo estourando. E você deve estar tranquilo, que as providências buscando o que fazer. Então, em vez de eu me desesperar, de eu perder o equilíbrio, o controle, eu tenho que buscar o que eu vou fazer, que atitude posso tomar, que providência tomar nesse instante em que as agonias assaltam as milhões de fato, enlouquecendo as massas. Digamos que no momento lá daquelas enchentes. Então, se você ficar desesperado, então você tem que manter o seu equilíbrio para que você possa, sabe, como é que eu vou fazer, para que possa ajudar as massas. Mas o convite destes dias que estamos atravessando, que se faz imperioso trazer a tranquilidade para a nossa existência, para a nossa convivência. Então, proclama Joana de Ângeles, exige tranquilidade
exigem tranquilidade, o indivíduo que adota a postura de tudo examinar, no momento próprio, no estado aprazado, a fim de tomar as decisões mais acertadas. Quem se tranquiliza, diz Joana, tem muito mais chance de tomar uma decisão ajuizada diante das ocorrências da vida. E quando a gente se precipita, a gente fica precipitado, e quem se aconselha com a precipitação, ela disse que muitas vezes faz uma péssima escolha, da qual mais tarde arrepender-se-á amargamente. Então, eis, portanto, o nosso convite para que a tranquilidade faça parte das nossas existências. Porque é no momento difícil, é no momento de conflito e é no momento que todos perderam a calma. É no momento, assim, de estouro da boiada, assim, aquele estouro que a gente descobre as pessoas que estão bem preparadas para enfrentar o caos, para enfrentar o conflito. Porque exibe nos gestos e no pensamento a tranquilidade. Porque tem muitas vezes, né, que tá aquela agonia, tem aquela pessoa tranquila tomando as decisões, com calma, buscando serenidade de como resolver. De quem escolhe as melhores ferramentas, a melhor alternativa para ser aplicada à situação perturbadora, que se instala em torno de todos. Não é uma fuga. Então, esse estado de tranquilidade não é uma fuga, nenhum descaso, ou você querer ficar em berço esplêndido, onde o indivíduo nega a dinâmica a ser e sabe o que fazer no momento certo para o êxito e a plenitude do indivíduo. Então, é uma forma da gente ter uma atitude acertada, buscar a paciência, a serenidade, a oração, a meditação daquilo que nós podemos fazer. Então, diz-nos Joana, portanto, sejamos tranquilos, sem que sejamos indiferentes, e a nossa vida transcorrerá em tranquilidade e paz, para o estado de ventura e de paz para todos nós. Então, esse é o convite da nossa veneranda Joana, para que a gente busque a tranquilidade naqueles momentos mais difíceis da nossa vivência diária. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Amém. Eu iniciei o programa dizendo que eu ia pedir a Brandina e Rose se chegasse, né, para ficar com mais a voz, porque minha voz estava, o instrumento da gente estava complicado. Eu estou vendo que minha amiga Rose também está ali, já tomou a aguinha dela, mas ela está numa condição melhor do que eu. Mas eu não posso ficar sem agradecer primeiro essas pessoas que estão aqui. Elisete Santos, nossa amiga Claudinha, lá do Fé e Luz, Guga Barros, e aqui a nossa amiga Derek, que eu não tinha visto há algum tempo já, ela que está sempre presente conosco aqui. FEA 1238 Z Márcio, né, como está identificado aqui com o nome. As pessoas todas, Elisete Santos, já falei, todos vocês que vão entrando aqui através do Instagram, é muito boa, a presença de vocês é muito interessante, que a gente fica aqui discutindo. Mas por que eu estou falando? Eu iniciei o programa intuitivamente falando sobre o livre-arbítrio, né? Dizia que o homem tem um livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. Deus não castiga ninguém, Rose, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. E aí, quando você falava do convite à tranquilidade, Brandinha, eu me lembrava e abri aqui um episódio que teve há umas 2 semanas de um grupo de amigos que subiram num morro chamado Morro dos Órgãos, né? Órgão, a Serra dos Órgãos, é órgão teclado mesmo, né? Eles parecem uns pianos assim. E é cerca de 600 milhões de anos a expectativa que se faz de existência desse morro, de acordo com a geologia. E aí são amigos experientes de escalada de morros, né? Eu tenho a minha observação desses desafios, né? Eu vi você chegou a ver, pessoal,
uma publicação na internet que o cara fica perguntando assim, é de morrer? Não, se for de morrer eu não vou não. Só vou alguma coisa que vale a pena eu viver, mas se for de morrer, então eu tenho essa observação, mas é uma observação minha. Então eles estavam escalando esse morro que diz que essa sensação é de uma sensação espiritual boa das pessoas que estão subindo, né? Porque você, realmente, um morro daquele alto, né? Você vai lá e tudo. Quando a subida foi perfeita, na descida, tinha uma bifurcação. Uma tomada para a esquerda, outra para a direita. Eu estou falando de livre-arbítrio, né? Os dois colegas, não, está me dizendo que é para ir por aqui pela esquerda. O colega optou por ir pela direita. Aí se separaram. Pois, só que foi tão rápido, quando eles olharam, os irmãos, não, bora por aqui. Ele pensou que o outro estava acompanhando, eles não vão por aqui. Não sei com que intuito. Ele errou, só que quando ele olhou, tinha sumido, ele não observou, caiu numa fenda. Caiu numa fenda, Rose. Olha, até a gente contando, a gente fica assim, pensa, meu Deus do céu, como é que acontece aí? E cadê para achar esse rapaz? Num lugar que você não seria incapaz de achar assim, se não fosse essa intuição. E aí eles se deram, não, voltaram para o caminho lá da bifurcação para ver a escolha do amigo, onde é que esse cara estava. E aí, voltaram, nada de achar. Nada de achar. E aí fizeram o procedimento correto, que era chamar o socorro, chamaram os bombeiros, um helicóptero, num lugar difícil de pousar, dificílimo. E estava observando, tem umas 2 semanas. E aí, o helicóptero distante para esse morro era 11 quilômetros. O indivíduo, contando um relato depois, eu vou trazer para vocês logo, antecipar, ele sobreviveu. Mas foi incrível. Ele caiu numa posição que ele quebrou os dedos da mão, não tinha como voltar, não tinha por onde ele sair. O corpo só passou, mas o lugar que ele ficou não tinha como acessar. Para ele sair ainda com a mão quebrada. E ele ficou, e aí começou a refletir o que você estava falando. Eu me lembrei de Chico Xavier, naquele episódio do avião, e ele falando, meu Deus, eu estou aqui. Aí começou a pensar, inclusive na menina do vulcão, aquela que caiu, eu disse, eu vou tomar como referência. A condição dela era muito pior do que a minha. Mas se eu já estou aqui com essa perspectiva de morrer, que eu morra sem esse sofrimento. Porque se eu ficar em desespero, eu vou ter 2 mortes. Ele falando, eu vou ter uma morte dobrada, vamos dizer assim. Então eu vou manter a minha calma. E ele sabia que quando chegasse a noite, que já estava frio naquela hora com o sol, imagine um local daquele índio, à noite, numa altura daquela, a temperatura é muito mais fria. E ele ficou. E nada do pessoal achar. Porque não tinha como achar mesmo. E aí, quando o dia estava perto de finalizar já o dia, ele viu o sol passando no último tchau, adeus, numa brecha que trazia uma luminosidade para dentro do local que ele estava. Ele aí viu a luz e assim, não, essa luz dele teve a intuição de sussurrar e parece que um apito, alguma coisa assim, um instrumento. Ele aí começou a dar uns gritos distantes. Os amigos, juntos com os bombeiros, já procurando eles, aí já tinham desistido, vamos esperar um pouco mais aqui, vamos ver esse último furo, senão a gente vai ter que voltar amanhã de manhã. Olha, quando eles ouviram uma voz, rapaz, vocês estão ouvindo, tem alguma silêncio total, ficaram. Aí lá longe eles encontraram um barulho, retornaram, tem aqui, aí gritaram de volta. Quando viu, Rose, o cara estava lá. E agora, parecendo que já tinha acabado tudo, né? Não, o pessoal não tinha ferramenta suficiente para acessar aquele espaço que era pequeno. Entra em contato com as pessoas através de rádio da cidade. Vou precisar de martelo, talhadeira. O pessoal teve a ideia. Passou 3 horas quebrando pedra para ter acesso a esse rapaz, para conseguir tirar ele. E ele já estava todo se tremendo e tudo. Resultado, para a gente não tomar o programa todo com esse conto que dá vontade de ficar vendo no detalhe. Ele
depois se reuniu com toda a equipe, depois do salvamento, no local, e foi agradecer um por um. E chorando, logicamente, agradecendo e valorizando a vida, e agradecendo a Deus por essa intuição que ele teve, que pediu para ele, Brandina, tranquilidade. E aí eu passo já para a Rose comentar. A certeza da imortalidade nos dá uma melhor tranquilidade, Rose, para continuarmos. É com você. A certeza da imortalidade e também a certeza do amparo divino constante, com o amparo da enorme equipe do bem que existe a serviço de nos ancorar na nossa caminhada. Quanto mais nós vamos tendo essa confiança e realmente acreditamos, a nossa postura muda. E é preciso ter os movimentos, os testemunhos dessa fidelidade. E, de repente, um desafio é tomado, a pessoa é tomada por um desafio, e ali é que ele vai poder praticar e demonstrar se realmente acredita. Mas todas as pessoas, sem tirar nenhuma, em algum momento da existência vai passar por situações onde ela vai se ver diante da bifurcação de acreditar ou desconfiar, de conseguir se manter fiel a essa certeza. Quando a pessoa tem essa certeza, é como uma criança que tem tanta confiança no pai dela, que se ele estiver dentro de uma piscina funda, a criança se joga porque sabe que o pai vai segurá-la. Claro que eu estou falando de um otimismo quase que inconsequente na criança, mas eu estou ressaltando a confiança que meu pai vai me segurar, meu pai vai me amparar. E nas situações de desespero, se a gente poupa o nosso recurso para nos manter mais 1 minuto à frente, mais 10 minutos, mais 1 hora, é melhor, como aquele caso também na Indonésia, há 5 anos atrás, onde um time de jogadores de 11 alunos foram com um professor para fazer um passeio dentro de uma gruta, e uma chuva repentina, uma tromba d'água, invade a gruta, que o volume de água foi tão grande que seriam necessários 4 meses para a água secar. E esse pessoal ficou lá dentro. É uma gruta enorme em seu comprimento, e eles ficaram lá, parece que por 20 dias, sem água potável, quer dizer, tinha água da chuva só, caindo pelas estalactites ou estalagmites, que eu nem sei mais o nome, mas eles não tinham alimento, não tinham, mas foi a meditação. O professor já tinha um hábito da meditação, e os alunos, adolescentes inclusive, seguiram totalmente aquilo ali, fora o mundo em prece, as famílias em preces para a localização. E o socorro conseguiu chegar, a união fez a força, e eles todos emagrecendo 2 quilos cada um, mas ficaram, todos foram resgatados por conta da meditação, da conexão e da confiança. Então, são coisas que são ligadas, A instrutora Joana vai trazer, Brandina foi muito feliz na forma que... É um texto... Joana consegue escrever sobre tranquilidade de uma forma muito rica, Ela aprofunda, ela não enrola, ela vai nos mostrar que quando você está tranquilo, você ajuda mais, você coopera mais, você é mais eficiente em qualquer coisa que vá se fazer. Então, pode ser fazer um almoço.
vai chegar 10 pessoas de repente sem avisar e, ok, primeiro dizer sim para aquilo que está acontecendo, é concordar em viver aquela situação e de repente a conexão vai trazendo ideias, a tranquilidade vai dissipando as neblinas que nós vamos tendo. Quando uma pessoa, por exemplo, está hospitalizada, quem está fora, uma pessoa está na UTI. Então, quem está fora da UTI em se mantendo tranquilos, que vão conseguir fazer uma prece em direção daquele que está adoentado. Se eu estou no desespero, eu não vou conseguir doar o meu magnetismo para ser usado na direção daquele que está precisando. Então, é na tranquilidade que nós vamos ter uma anuência maior. Tranquilidade não significa não fazer o que precisa ser feito. Não é um desespero. No incêndio no edifício Joelma, acho que nos anos de 1960, né? 70, 60, muitas pessoas, durante o incêndio, se jogaram da altura enorme, claro que se atirando, por desespero. Então, naquele vulco-vulco, a pessoa fica desesperada. Significa que desespero. Ele perde a esperança. Com a perda da esperança, ele perde a conexão, ele perde a lucidez, ele perde a sensatez. E então o convite é para que a gente se mantenha tranquilo diante desse mundo em turbulência, lembrando que Deus não é caos, Deus é cosmos. Caos, nós é que estamos nele, mas vamos nos agarrar, lembrando que Jesus está no comando e lembrando daquela passagem onde o céu estava revolto, tempestade, né? E Jesus dormia tranquilo. E os discípulos todos desesperados. Mestre, mestre, nós vamos afundar. E Jesus levanta calmamente, aquieta o vento, aquieta a chuva. Um comando do governador planetário, tudo se aquieta. E ele diz a todos: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então, não é a pergunta agora, talvez a gente possa até fazer assim, Salles. Até quando nós vamos insistir em não ficar com Jesus? Até quando nós vamos deixar de seguir as suas pegadas? Porque já se passaram quantos anos e a gente insiste em fazer carreira solo. Não vai não. É preciso termos consciência que é na união que a gente se organiza melhor. E na tranquilidade nós vamos conseguir lembrar do que é para ser feito, nos protocolos. Qual protocolo? Respirar. Qual outro protocolo? Meditar. Qual outro protocolo? Orar. Conectar, pedir ajuda, porque nós estamos no mundo material, mas conectado com o mundo imaterial. E a nossa voz em pedido, ela ecoa. Alguém escuta aquela voz. Então é preciso ter atitude, ação, não reação nem inação. O desespero é da reação. E a inação é outro extremo oposto. Ok. Rose, você é sempre brilhante nas suas colocações. Isso aí é um feedback trazido por vários ouvintes, vários amigos, que perguntam: quem é aquela criatura que faz o programa com você? Me diga aí, rapaz. E dessa última feita falaram de Brandina e falaram de vocês. Cada um na sua característica, né? E eu estou aqui, então eu só tenho a agradecer a vocês.
Eu estou aqui com Brandina, vou passar para ela no instante. Ela que é amante declarada de Joana de Ângeles. Fã número... Sou filha espiritual. Filha espiritual, então eu vou falar, vou convidar essa filha. Eu tenho uma pergunta, onde ficam esses ascos? Brandina, filha de Joana, né? Eu queria que você falasse. Tem milhões no planeta, então eu estou incluída. Claro. Para poder fazer um comentário em cima da fala de Rose, eu vou convidar a Brandina para ela falar bem sucintamente, bem rapidamente, um pouco de quem é, de quem foi e de quem é Joana de Ângeles, para as pessoas entenderem um pouco dessa maturidade e dessa tranquilidade que ela fala. Joana, ela... Eu me apaixono Joana assim, em Joana de Cusa, né? Na época de Jesus, quando Joana, ela era a esposa do Antípades, de um dos pregados de Herodes, e Joana, ela conheceu Jesus através de uma das suas servas, e ela se apaixonou por Jesus. Eu digo, essas são palavras assim. E Joana, quando ela vai encontrar Jesus, né, naquela vivência dela, que ela teve os problemas com Herodes, porque ela queria também que o esposo dela seguisse as pegadas de Jesus. Mas, quando ela vai conversar com Jesus, e Jesus diz que cada um está naquele momento evolutivo, e que ela deveria ficar com o marido, porque ela queria seguir a Jesus. E depois dessa reencarnação, Joana vem como Joana de Ângeles, né, que é a protetora, a mentora de Divaldo, que é uma mestra querida, amada, que nos traz essas lições de vivência na nossa vivência diária. Então, Joana, ela para mim, ela é como um roteiro, é um modelo, né? Que eu busco sempre nas suas lições, os ensinamentos para a minha vivência diária. Então, Joana, para mim, é uma mãe espiritual que eu não tenho como agradecer. Assim, ainda hoje à tarde, não sei se Rose assistiu, na bancada que estava falando sobre, como é o nome dele? Ednólia falando, que teve agora à tarde, estava Paulo, José Olímpio, né? Aí quando eles estavam falando, e eu fiquei assim, meditando no momento. E é o mesmo que meditar aqui agora, quando nós estamos aqui nessa bancada, e nós sabemos que do lado de lá, né, existem muitas pessoas nos ouvindo, nos assistindo. E eu fiquei assim me perguntando, Senhor, quem somos nós que fomos convidados a estar nessa doutrina? Uhum. Quem somos nós que nesse momento está ouvindo tudo isso que nós estamos trazendo como servos do Cristo, né? Então, Godinho dizia que parece que Bezerra de Menezes ele não desencarnou, que ele está vivo. Porque é uma presença tão viva nas nossas vidas. E quando a gente começa essa vivência, para mim, Joana, ela é muito viva. É uma mãe mesmo. Bezerra de Menezes, quando a gente, diante dos doentes, a gente está sempre suplicando o auxílio, a ajuda. E tantos outros espíritos que trabalham incansáveis. E nós, como nesse instante Rose disse, e o que nós estamos esperando? E Paulo lembrava quando o Peixinho, ele gostava muito, Peixinho gostava muito daquela parte do evangelho do pobre, do rico, né? Que dizia, deixa eu enterrar os mortos. Sim. Aí que Jesus o convidava, aí Peixinho dizia, e nós? O que nós estamos esperando para seguir as pegadas do Mestre? Que ele diz, vem e segue-me. Aí pega o meu fardo, que é as lições, para que a gente possa colocar na nossa vivência diária. Então, com Joana,
é com Bezerra, é com toda essa espiritualidade, esses prepostos do Senhor, é Allan Kardec, né? O trabalho de todos esses que nos antecederam e que a gente hoje tem como modelo na nossa vida diária para que a gente siga as pegadas do nosso Mestre Jesus. Perfeito, perfeito. Por que eu convidei Brandina a falar? Porque Brandina tem uma propriedade. Olha o que ela falou, ela não pegou nenhum papel, ela trouxe uma experiência de um conhecimento, tanto da pesquisa que ela fez durante toda a sua vida aí, mas sobretudo pela experiência que ela traz, intuitiva, né, como ela diz, a minha mãe, Joana. Então você falou sobre Joana de uma forma própria, de uma forma sincera e de uma forma até emotiva. O que é que eu estou querendo chegar com isso, Brandi? E Rose e os demais estão me ouvindo. A gente só fala de algo com tranquilidade quando a gente tem propriedade sobre aquela temática. Então, quando Joana pega um livro com 60 convites, depois desse fica faltando mais 2, né? Quando ela chega para falar com essa tranquilidade sobre esses convites, é porque é alguém que tem propriedade sobre o assunto. Quando eu convido Rose para falar sobre imortalidade, é uma provocação para que a imortalidade, a certeza da imortalidade, e aí, através desse processo que a gente tanto bate, chamado reencarnação, que inclusive o Centro Espírita Feliz vai estar falando no mês de agosto sobre reencarnação, todo mês de agosto, pautado na reencarnação e imortalidade, nos processos reencarnatórios, ou seja, de ir e vir nessa carne, esse espírito retornando, a gente vai adquirindo propriedade naquilo que a gente fala com convicção. Quando ela nos convida, esses passos a passos que você traz, Brandina, e Rose complementa, como forma de exercer essa tranquilidade, é porque alguém que já passou, e você trouxe muito bem, Brandina, como você disse, cada um a seu tempo, ou seja, aquilo que está como uma virtude, que é a indulgência que a gente fala, você trouxe aí da vida prática da Joana, a indulgência, ela pega como uma experiência, Rose, agora, e traz esses convites de uma forma de desprendimento. Eu não preciso guardar esses convites que eu tenho a propriedade e que eu os exerci e exerço tanto na minha vida enquanto espírito, mas como no auxílio ao outro. Esse convite é um auxílio ao outro. Eu ofereço a vocês um facilitador para o exercício desse livre-arbítrio que Délis nos pergunta aqui brilhantemente. Ou seja, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, sobretudo o Evangelho segundo o Espiritismo, e as outras 3 obras que fazem parte do Pentateuco, é um arcabouço de propriedades. É um conhecimento construído na ciência espírita por pessoas que vivenciaram aquilo que eles trazem. O livre-arbítrio é uma vivência. A comunicabilidade com os espíritos é uma vivência trazida da forma prática, porque as mensagens dos livros espíritas são trazidas por quem? Espíritos através de quê? De médios, que a gente vai falar daqui a pouco. A Idélix nos pergunta, Rose, para a gente debater aqui. Eu disse a ela que, para só aguentar um pouquinho, que eu ia trazer. Idélix nos pergunta, qual o papel do livre-arbítrio na determinação das ações humanas de acordo com o Espiritismo? Imagine aí, Rose, eu quero que você traga aqui. Se Deus nos cerceasse, Brandina e Rose, o livre-arbítrio, e fosse tudo imposição, e a gente não tivesse direito de escolha, justificaria essa evolução humana que a gente fala? O que é que vocês acham aí? Jane e Tereza, que bom quem está aqui, Jane. Abração, gente. Um caminho a seguir é livre-arbítrio, gente. Um caminho a seguir é o que a gente está falando, Brandinha, é livre-arbítrio. Gostosa disso, caminho a seguir, uma delícia. A obra de Deus é tão perfeita que ele admite erros.
e ele nos permite reparar o próprio erro. Então, é mais do que perfeito um negócio desse. Porque se essa força criadora não nos... Se ela privasse das escolhas, significaria que essa força não confiaria na própria criação. Mas eu confio tanto, que comparação bem grosseira minha, que eu, Deus, confio tanto na criação, que eu dou a liberdade para ir e vir, para fazer e acontecer. Dá um pouco de confusão a questão do livre-arbítrio por causa da queda. Muito bem explicada por Pietro Baldi, na sua teoria, A Grande Síntese. Que vai ter aí o paralelo do filho pródigo, do Adão e Eva, que são figuras simbólicas para que a gente consiga perceber. Naquela passagem que Jesus diz da ovelha, que sem ovelhas, se uma se perde, o pastor vai atrás daquela uma que se perdeu. Mas 1%, 1 em 100 é 1%. Ele não faz nem cosquinha, mas o pastor vai atrás desse 1. Então, vamos considerar essa metáfora como 1% que, usando o livre-arbítrio, quis fazer carreira solo. Não faz nem cosquinha no infinito que existe. 1% de tudo que existe. Imagina aí, 1% de todas as criações, de todas as criaturas. A gente não faz nem cosquinha. Mas o divino deixa que que a ovelha se... não é que deixa, que ele fala assim, inconsequente, vou deixar. Não, é o livre-arbítrio. E aí a gente tem uma queda consciencial. Essa queda consciencial é que vai se explicar a teoria dos anjos decaídos. E aí a gente faz o processo inverso. Quando caímos em nós, cada um vai ter um momento de cair em si. Pedro caiu em si quando ouviu o galo cantar 3 vezes. Maria Magdala teve o seu momento de cair em si. Cada um de nós vai ter um momento de cair em si e ver para que lado que eu estou indo. Poxa, eu quero ir para Salvador e estou tomando o caminho que vai dar em Serrinha. Então, aonde que eu quero estar? Com quem? Aonde? Como? Eu tenho a liberdade de escolher. Escolher o amor é a melhor escolha. Escolher a construção, o bem é a melhor escolha. Escolher seguir as pegadas do mestre é a melhor escolha. Claro que nós estamos, o 1% está todo junto. Então, nós fizemos carreira solos bonitinhos, nós aqui, nós todos aí, quem está ouvindo, somos os bonitinhos que fizeram a 1%. Nós somos as ovelhas desgarradas. E livre-arbítrio. Aí agora, dando ovelhas desgarradas, a gente questiona o livre-arbítrio de novo, né? Porque somos da turma da negação. A gente nega tanto que no nosso dia a dia a gente nega. A pessoa vai fazer uma festa em casa e aí alguém chega atrasado e fala: por que colocou a toalha vermelha e não colocou a amarela? Está negando o que foi feito. Mas esse processo que o outro está vivendo é demais. Não, então Deus errou. A gente nega o divino quando a gente nega nós mesmos. Quando eu me anulo na minha condição de ser, quando eu, a tal da baixa autoestima, quando eu me saboto, quando eu entro em julgamentos, o julgamento, ele me anula, porque como é que eu vou julgar se eu não sei? Mas eu julgo. Por que a gente julga? Orgulho, como chaga do planeta Terra, 1%.
Todo mundo orgulhoso, quis fazer carreira solo. Eu sou melhor que Deus, então eu vou fazer do meu jeito. Tá bom, faz do seu jeito. Só que todo mundo que acha que vai fazer do seu jeito vai ficar junto. E onde 2 ou mais estão juntos, Jesus disse assim, onde 2 ou mais estiverem juntos, eu aí estarei. Nós fizemos uma outra fala, como diz Maurício Crispim. Onde 2 ou mais estiverem juntos, eu mandarei. Né? Sempre tem que ter um querendo mandar quando está 2 ou mais juntos. Por quê? A chaga nossa. E daí o Espiritismo diz o quê? Orgulho e egoísmo, 2 chagas. Como que a gente vence o egoísmo? Caridade. Fora da caridade não há salvação. E o orgulho, ela se divide em tantas facetas que cada reencarnação, se a gente trabalhar uma faceta, a gente já vai estar fazendo muita coisa, né? Nós vamos ver aí a intolerância de todos os seus formatos, a rigidez, o autoritarismo, a teimosia. Aí vamos ver a outra faceta do poder, a imprudência, a ansiedade, o perfeccionismo. Vamos ver a faceta da vaidade, da megalomania, da presunção. Vamos ver a faceta da disputa, da competição, da comparação. Tudo isso aí é manifestação sutil do orgulho e da arrogância. Eu não vou nem tirar o foco aí para você, em cima da sua fala, você já trazer para esse exemplo que a gente trouxe lá do Gabriel, que é o rapaz que perdeu no buraco. Você falava de carreira solo. Os 2 que foram para a esquerda fizeram um convite. Vamos por aqui. Por quê? O que ele disse? Ó, se estivermos nós juntos, igual os porcos espinhos. Os porcos espinhos mas estão juntos para combater o frio, embora eles não vão se movimentar. Então, a chance desses 3 sobreviver é maior do que um só. Nesse que escolheu a carreira solo. Em decorrência da escolha dele, quando ele foi para a direita e caiu no buraco, ele teve o sofrimento porque ele caiu no buraco, Brandinho. Ele teve um momento de oração na hora que ele precisou se conectar. Pronto, aí você voltou para os anjos decaídos, que é a consciência, o diálogo com essa consciência, né? Diante da consciência, ou seja, da submissão, que eu nada sou ainda, né? Ele vai ver ali o que ele aprendeu, ali ele caiu em